Fala galera, meu nome é Karan aqui do canal Dev Investidor e hoje a gente vai dar início à aula 1 do curso Full Stack Módulo Backend, onde a gente vai trabalhar com as seguintes tecnologias: Node.js com TypeScript, Express, Mongoose, ESLint, Prettier, Sucrazy, Nodemon e MongoDB Atlas. Bora conhecer? Vem comigo! Galera, antes de começar, então eu tenho que pedir um favor: se inscreve no canal, curte, compartilha, manda pro pai, pra mãe, pro papagaio, pro cachorro. Vamos ajudar a fortalecer o engajamento desse vídeo para que esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas possíveis, tá certo? Então se inscreve no canal, já aproveita também e me segue lá no @devinvestidor no Instagram, porque lá vocês vão conseguir acompanhar um pouquinho mais de perto todo o compartilhamento desse conteúdo. Eu pretendo compartilhar por lá muito conteúdo bacana relacionado à área de TI e também à área de investimento, beleza? Então bora! Galera, eu vou disponibilizar aqui na descrição desse vídeo um link, que é um link lá para a página Dev Investidor. Na página Dev Investidor, todo o material de apoio, de referência, eu vou disponibilizar um link para isso. Então cada aula vai ter um link específico. Através desse link específico vai estar descrito todo o conteúdo dessa aula, que a gente consegue visualizar por aqui, e vai conseguir visualizar também todo o material de apoio e também algumas referências. O que seriam essas referências, tá? Nada se cria, tudo se copia. Então, para eu conseguir concluir esse projeto, eu utilizei muitas referências, eu busquei muitos conteúdos na internet, seja ela no YouTube, Google, blogs, enfim. Eu acho importante trazer essas referências aqui também para dar um embasamento maior daquilo que eu estou criando. Hoje, dificilmente, quando a gente vai iniciar alguma aplicação, o desenvolvimento de algum aplicativo, sistema web, enfim, dificilmente a gente vai fazer algo do zero. Normalmente a gente vai utilizar como referência a documentação e vamos também utilizar materiais de apoio. Então esses materiais de apoio eu achei interessante trazer aqui para vocês para entender como é que funciona essa concepção do software e do produto. Então para essa aula, para esse projeto do back-end, na verdade, tudo se iniciou através desse vídeo aqui do Diego. Tá? Então esse vídeo aqui, TypeScript com Node.js do jeito certo, é o pessoal lá da Rocket City, é um pessoal que compartilha assim, um conteúdo fantástico e ajuda em muito a comunidade. E esse vídeo me ajudou no início desse projeto. Obviamente eu não fiz exatamente igual como está aqui, mas eu utilizei como referência. Então nesse vídeo o Diego ensina desde o começo como criar o projeto. Nesse caso aqui a gente não vai criar desde o começo, porque a gente vai importar um projeto já pré-pronto, só com as dependências que a gente vai utilizar. Então, com o objetivo de facilitar e otimizar o tempo, eu achei melhor a gente fazer dessa maneira. Mas caso você queira conhecer um pouco mais a fundo a estrutura desse projeto e todas as dependências que foram aqui utilizadas, eu recomendo que tu assista esse vídeo porque é um conteúdo muito bom. Então eu vou colocar aqui em cima ou aqui o link desse vídeo porque vale a pena assistir. Beleza? E também vale a pena acompanhar o pessoal da Rocket City, que os caras são sensacionais, beleza? Então, voltando aqui para nosso evento, a gente vai ter aqui alguns pré-requisitos. Que pré-requisitos são esses? Primeiro, a gente tem que ter o Git instalado. Nem precisaria do Git, sendo que o GitHub ali a gente consegue baixar via download normal, mas recomendo que vocês instalem um Git. Para quem não conhece o Git é uma ferramenta de versionamento de código fonte fantástica. Então aqui vamos dar uma olhadinha. Git version, tenho o Git instalado, tenho também o Node instalado, a gente vai precisar do Node instalado, npm para a parte de instalação de dependências e o Yarn também para a parte de instalação de dependências. Aqui, pessoal, vocês podem utilizar tanto o npm quanto o Yarn. Eu particularmente acho melhor o Yarn, eu acho ele um pouco mais rápido, então eu prefiro utilizar o Yarn para instalar essas dependências, mas daí fica a critério de você, certo? Para instalar esses pré-requisitos, vocês conseguem achar uma série de conteúdos aí na internet, então muito tranquilo de se fazer. E vamos lá. Vamos então importar o projeto no Git, o projeto modelo. O projeto modelo eu coloquei nesse link aqui, então vocês conseguem acessar por aí. E é esse projeto aqui, ó,
curso Full Stack Back Template, eu vou dar aqui um clone, vou copiar isso aqui, vou abrir meu terminal e vou dar um git clone aqui. Show? Então, ó, meu projeto curso Full Stack Back Template está aqui, vou acessar a minha pasta e vou alterar o nome disso, só tirando o template aqui no final, tá? Show? Agora eu vou lá abrir o meu VS Code. Vou abrir meu VS Code e vou abrir aqui o Open Folder. Vou abrir esse projeto que eu acabei de clonar. Então, curso Full Stack Back. Abre como pasta, tá, pessoal? Tá certo. Então, agora eu acabei de importar, abrir o projeto no VS Code. Então, agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que abrir o terminal, new terminal, e eu vou instalar as dependências. As dependências podem ser instaladas aqui pelo npm install ou pelo yarn. Então estou baixando as dependências. Enquanto vai baixando as dependências, a gente já vai baixar os plugins necessários para esse projeto. As extensões, na verdade, né? Então são duas extensões que a gente precisa utilizar. ESLint, tá? E o Prettier. Tá? Então instalem essas duas dependências para que a gente consiga ter êxito aqui nessa aula. Ó, as dependências já foram baixadas, tá certo? Agora vamos ver como é que está a estrutura desse projeto. Opa, ou melhor, antes de a gente ver a estrutura do projeto, é preciso configurar o settings.json. O que seria isso? Se a gente dá aqui um Ctrl Alt P, talvez essa tecla aí mude de sistema operacional, né? No Mac é o Command Options P, e aqui eu vou abrir o settings.json, certo? É necessário, pessoal, colocar algumas configurações aqui. Que configurações são essas? São configurações de formatação do ESLint, tá? E do Prettier, para que ele funcione de maneira correta. No nosso material de apoio, eu coloquei aqui alguns conteúdos aqui, né? Primeiro, eu tive muito problema com o ESLint, com essa parte de formatação, sabe? Eu perdi boas horas ali, bons dias, na verdade, para conseguir deixar isso funcional. O que acontece? Quando a gente vai instalar o ESLint e o Prettier, ele, de maneira automática, ele identifica como sendo uma extensão de uso global. E por ser uma extensão de uso global, ele vai tentar buscar na tua máquina se o Prettier e se o ESLint está instalado. Então ele acaba se perdendo ali nos locais. Eu tive bastante dificuldade com relação a isso. Então, para quem está começando agora, pessoal, eu recomendo, se você já tiver o VS Code instalado na máquina, que desinstale o VS Code e remova todo o cache e lixo que o VS Code gera ali, tá? No Mac, para conseguir remover todo esse cache do VS Code, eu tive que fazer isso aqui via terminal. No Linux e no Windows talvez seja um pouco diferente, tá? Então eu recomendo, caso você tenha problema com formatação do ESLint, que faça essa remoção do VS Code e reinstalação, tá certo? Para a última versão do VS Code, e não se esqueça também de remover esse cache, tá? Então fica ao critério de vocês, caso vocês enfrentem esse mesmo problema que eu passei, tá? Depois que a gente faz isso, é necessário definir algumas configurações ali no settings.json. Então o settings.json, também eu coloquei o arquivo aqui, tá? Basta vocês copiarem todo esse conteúdo que está aqui, tá? E jogarem para lá, jogarem para cá. Como o meu VS Code está limpo e eu desinstalei e instalei ele do zero, ele não tinha nada aqui, né? Mas caso vocês já tenham um VS Code instalado e vocês não querem desinstalar ele e instalar de novo, peguem todo esse conteúdo aqui e joguem para o final do arquivo, tá certo? Tem dois caras aqui, que é esse código aqui, que eu não precisei colocar. Por quê? Esse código aqui, para caso alguém já tenha instalado o Prettier, ele automaticamente, quando tu salva, ele já formata. Então é preciso desabilitar um comportamento default do Prettier para que o ESLint consiga trabalhar em conjunto com ele. Então, para quem não fizer a desinstalação e a instalação,
peguem tudo isso aqui. Para quem fez esse processo desde do zero, isso aqui não se faz necessário, tá? Então basta só colocar isso. No meu caso, eu coloquei só esse cara aqui, tá certo? E aqui tem outras configurações, né? Que já vieram aqui no settings.json. Então, para quem não tem o Prettier instalado, só coloca isso. Para quem precisa desabilitar esse comportamento default do Prettier, pega isso tudo e joga para lá, beleza? Então vamos adiante. Feito isso, pessoal, instalado as dependências e feita essa configuração no setting.json, o nosso Prettier junto com ESLint já tem que estar funcional. Então vamos entender como é que funciona isso. Se eu acessar aqui o app.ts e eu der um espaço, ele deveria aparecer. Apareceu. Demorou um pouquinho, mas apareceu. O ESLint aqui já ativou, né? E aqui ele apareceu. Olha, é esperado uma indentação com 2 espaços, porém tem 4 espaços. Então olha que bacana o que o ESLint nos ajuda. O ESLint, em conjunto com o Prettier, ajuda a gente a ter uma normalização de código-fonte. Então, se eu tiver 10 programadores numa mesma equipe, os 10 programadores vão identar e fazer todo esse conjunto de escrita de maneira homogênea, né? Então é muito interessante ter isso configurado no projeto. Então aqui ele já apareceu que ele espera 2 espaços. Se eu clicar aqui, pessoal, olha que bacana isso aqui. Cliquei aqui, abri. No que eu abri isso aqui, ele já me direcionou lá para a documentação do ESLint, onde ele mostra o que é correto e o que é errado. Então eu consigo ver todas as regras aqui, ele tem um descritivo, ele mostra aqui o que é incorreto, o que é correto, né? Então é muito bacana a gente ter essa interação, porque o programador, quando estiver programando, ele vai conseguir ver, opa, estou errando nisso aqui, por que eu estou errando? E através da documentação ele justifica tudo isso. E algo que é bem interessante, pessoal, é que toda essa configuração do ESLint, ela é realizada através desse arquivo, eslint-trc.js. Então toda a configuração do que pode e o que não pode é feita com base nesse arquivo. Algo muito bacana que a gente está utilizando aqui, a gente está utilizando uma guia de estilo lá do RENB. Tá? O que seria isso? O Diego, no vídeo demonstrativo dele, ele utiliza a guia de estilo do Standards. Porém, particularmente eu, Karan, prefiro a guia de estilo do RENB. O que significa isso, pessoal? Guia de estilo é um manual de regras do que é correto e o que não é. Essa guia de estilos vai nos ajudar nessa normalização. Essa guia de estilos do RENB, eu acredito que seja a guia de estilo mais conhecida aí para o universo front-end, e ela diz o que é correto e o que não é. Então, se a gente acompanhar aqui pelo README, a gente consegue ver algumas opções. Quer ver? Olha que bacana isso aqui. 2.1 bad, mal, não é legal tu fazer isso. var a igual a 1, var b igual a 2. O que ele diz que é bom aqui? A gente usar constantes. Né? Então aqui, se a gente for ler esse material inteiro, e eu recomendo que vocês realizem a leitura desse material, a gente consegue ver aqui as boas práticas que esse modelo do RENB define. Então eu utilizei como referência esse modelo para desenvolver esse projeto. Aqui a gente tem outra. Bad, var count igual a 1. Good, use o let. Né? Isso aqui vem lá do Beckman 6. Então aqui é um manual de boas práticas de como a gente deve escrever. O ESLint, trabalhando em conjunto com o Prettier, nos traz algo muito bacana, que é, quando eu clicar em Ctrl S ou salvar, ele automaticamente vai formatar para mim, quer ver? Salvei e ele já formatou. Então essa que é o bacana de a gente ter essa interação com essas duas ferramentas, com essas duas extensões. Tá? Inclusive, se eu vir aqui e remover, ele já aparece ali também. Se eu der um Ctrl S, ele já adiciona automaticamente. Tá certo? Agora, indo um pouquinho mais a fundo nesse ESLint trc.js, a gente está vendo aqui que ele estende algumas coisas.
O que funciona, de que maneira que isso funciona? Eu estou estendendo aqui primeiro o plugin TypeScript ESLint recomendado, legal. Depois eu venho aqui no Priya e eu estendo ele. E aqui eu estendo a minha folha de estilo, que é essa folha de estilo lá do RMB. Lembrando que o Felipe, no vídeo, ele opta por utilizar essa do Standard. Eu não conheço ela, mas eu gosto muito do RMB, eu não vi a necessidade de utilizar essa. Então, caso vocês queiram utilizar a do Standard, só vai ter que mudar aqui. E também a dependência vai ter que mudar. Aqui na dependência do package.json a gente tem essa dependência aqui, né? Então a do standard é um pouquinho diferente. Então caso vocês queiram utilizar a do standard ou de alguma outra, fica o critério de vocês. Show! Voltando ao ESLint, então depois aqui a gente tem o parser options, algumas configurações que se fazem necessárias, plugins, eu estou utilizando o TypeScript ESLint, né? Então o ESLint também funciona para JavaScript normal, só que nesse caso a gente está trabalhando com TypeScript, então ele é um pouquinho diferente, e ele tem essa dependência mais lá no package.json. E aqui eu tenho as regras. Essas regras aqui é muito bacana, pessoal. O que acontece? Isso aqui é uma regra, ó, que ele apareceu ali. Opa. Vamos lá. Isso aqui é uma regra. A do ponto e vírgula é outra regra. Tá certo? Então o que acontece? Algumas regras eu não vi sentido de a gente ter nesse projeto. Então eu desabilitei algumas regras. Tá? Então isso foi feito de maneira muito simples através desse arquivo. E são todas essas regras aqui. Ó. Tudo que está off foram regras que eu desabilitei. E se a gente for olhar o nosso projeto front-end, que é o nosso próximo módulo, eu também desabilitei algumas regras que eu não vi necessidade. Tá? Então, algo que é muito bacana é que tanto o back-end quanto o front-end eles seguem a mesma normalização, porém com algumas regras um pouquinho diferentes. Tá certo? Se eu vim aqui por teste e tirar isso e dar um Ctrl S, olha que bacana. Voltar aqui para o app.ts, ele já mostra ó, que o console.log não deve ser utilizado. Né? Tem uma regra lá que ele tem no console. Se a gente vir aqui acessar, a gente consegue ver. Ó. Tá? Então, essa regra e outras eu não vi a necessidade de estarem ativadas, por isso eu desativei elas. Então vamos voltar para cá. E agora o warning já desapareceu ali. Beleza? Então, primeira aula, deixa eu ver se a gente conseguiu abordar todos os temas. Requisitos, importar projetos, baixar as dependências, instalar e configurar os plugins, show. Apresentar a estrutura do projeto. Apresentar o ESLint e explicar por que eu escolhi a guia de estilos. Faltou aqui só apresentar a estrutura do projeto inicial. A estrutura do projeto inicial é muito simples, a gente tem aqui um app.ts, onde a gente tem aqui uma declaração aqui do Express, o uso do CORS, um métodozinho aqui para ficar escutando. E agora se eu vim aqui e dar um yarn.dev, ó, ele já está rodando. Tá? Então a gente já consegue ver que teve êxito. Testem aí, dê um yarn.dev só para confirmar se deu certo. Depois a gente tem o server.ts, muito simples também. Aqui no server.ts eu instancio o app.ts e eu chamo o app.listen, que é aquele método ali. E no package.json a gente tem alguns scripts que são necessários. Né? Nome do projeto, eu tenho que atualizar esse nome está desatualizado. Scripts, dev, build, lint e o lint fix. Então quando a gente der um yarn dev, eu estou chamando esse cara aqui. Se eu dar um yarn build, eu estou chamando esse cara aqui. Né? O yarn dev é a mesma coisa que eu fizesse isso aqui, pessoal. Eu estou chamando nodemon server.ts, que é aquele nosso arquivo lá. Ou pelo menos deveria. Nodemon. Ah, claro, eu não tenho o Nodemon instalado, por isso que ele não está achando o comando Nodemon, né?
Só que o projeto tem o Nodemon instalado aqui como dependência. Então, quando eu faço um yarn.dev, ele está num escopo de projeto, ele vê que o Nodemon está instalado e ele está contido lá no meu Node Modules, né? Então ele consegue achar e consegue executar aquele comando. Depois aqui a gente tem algumas dependências de dev, Chorus, Express, Mongoose, ESLint Plugin, a gente viu lá no nosso arquivo ESLint TRC, Parser, ESLint, a nossa configuração lá do IMB, Plugin Import, Nodemon, Sucrazy, que também nos ajuda nesse processo de build, né? E o TypeScript, né? E depois aqui a gente tem outras dependências aqui, Mongoose, Priria, tá certo? Então essa é a estrutura inicial do projeto. Espero que vocês tenham entendido e conseguido chegar até aqui. Nosso objetivo era fazer essa introdução inicial do projeto e nas próximas aulas a gente vai já para a criação das entidades, criação dos esquemas, criação das respostas, dos serviços, tá certo? Então, antes de terminar, eu peço que se inscreva no canal, me siga lá no @Instagram devinvestidor para conseguir acompanhar um pouquinho mais de perto e se vemos na próxima aula. Beijo, até mais!